Saudamos a todos amigos, amigas, irmãos e irmãs com a graça e a paz do Senhor Jesus. Aqui nos encontramos para iniciarmos uma nova semana de estudo na Palavra de Deus. Estamos já no mês de setembro, o mês das flores, o mês da primavera, especialmente aí no Brasil e na região, do hemisfério sul. Aqui no norte nós vamos começar o outono, estamos terminando o verão. E queremos agradecer a Deus por Ele nos conceder estes momentos, agradecer a todos vocês que estudam conosco a Bíblia a cada dia, vocês que compartilham esses estudos com outras pessoas e também agradecemos a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, a todos que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando e mandamos aqui um alô especial para Guilhermina, é de Itaboraí, no Rio de Janeiro. Mandamos também um alô especial para o Simval Mendes de Souza, de São José dos Campos, em São Paulo. Cleonice Siqueira, de Tocantins. Também Cícera Amélia, de Cacauzinho, em Goiás. Célia Prestes, é de Piedade, em São Paulo. Fran e José Luiz são de Praia Grande, também em São Paulo. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Eterno Deus e Pai que estás nos céus, nós te damos graças pela vida, pelos cuidados que tem para com cada um de nós, por mais estes momentos que temos para estudar a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja presente conosco, falando à nossa mente, ao nosso coração, nos ajudando a entender a Tua vontade e colocá-la em prática em nossa vida. Queremos agradecer, ó Pai, porque Tu sempre estás presente com cada um de nós e especialmente pedimos que estejas com todos aqueles que passam por tribulações, provações, aqueles que estão passando momentos difíceis em suas vidas. Dê vitórias, Pai, e que perseverem, que não desanimem e que confiem em Ti, esperem em Ti e na certeza de que muito em breve nós receberemos o galardão da vida eterna. Nós te pedimos estas bênçãos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Nós continuaremos o nosso tema principal que estamos tratando a respeito do fogo da provação. E esta semana nós queremos falar sobre nós termos paciência para esperarmos nos momentos difíceis que nós estamos atravessando. Quando nós estivermos no crisol da provação, nós deveremos esperar. Nós não temos condições de solucionar por nós mesmos os problemas que nós atravessamos e nós temos então que esperar em Deus, porque Ele é que tem a solução para os problemas que nós enfrentamos e nem sempre quando nós oramos Ele de imediato resolve o nosso problema, às vezes leva tempo. Nós comentamos aqui que Moisés ele levou 40 anos para aprender a mansidão. Foi quando ele fugiu de Faraó, foi para o deserto, lá ele ficou 40 anos. E depois então que ele foi moldado segundo o caráter de Deus, aprendeu a mansidão, aí Deus o chamou para que tirasse o povo do Egito. E ele suportou aquele povo, aquela multidão, também por 40 anos, ouvindo reclamações e ouvindo ali agressões verbais, e Moisés calmo, paciente. Moisés intercedeu pelo povo quando Deus quis destruí-lo, e Moisés ele realmente aprendeu a mansidão. E nós também precisamos esperar no Senhor para que nós possamos aprender, e com certeza a vitória será dada a cada um de nós. Nós lemos em Gálatas capítulo 5, no verso 22, Gálatas 5 e o verso 22, nós lemos aqui sobre o fruto do Espírito. Diz aqui a palavra de Deus, eu vou ler na Nova Versão Transformadora. Mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas, é o fruto do Espírito. Então, o que nós vamos abordar especificamente essa semana será essa questão da paciência, da longanimidade. Algumas Bíblias trazem a palavra longanimidade no lugar de paciência. E foi feita uma experiência com algumas crianças para testar a paciência delas esperarem. Disseram para as crianças: olha, nós vamos dar a vocês um marshmallow, um doce.
E se vocês esperarem até o cientista voltar aqui à sala, vocês vão ganhar 2 em vez de 1. Algumas crianças, assim que o professor virou as costas, já colocaram um marshmallow na boca e comeram. Outros esperaram. E esses alunos, essas crianças, foram acompanhadas durante alguns anos. Na época que elas ganharam o marshmallow, elas tinham 4 anos. E então, elas foram acompanhadas até a adolescência. E sabe o que descobriram? Que aquelas crianças que esperaram para ganhar o segundo marshmallow, que não comeram logo, elas tiveram um desenvolvimento melhor como alunos. Então vejam que a paciência, ela faz com que nós nos tornemos melhores, mais capazes. É por isso que nós precisamos esperar com paciência no Senhor, como diz o salmista no Salmos 40, verso 1. E vamos então durante esta semana ver o que é que pode estar por trás de um dos mais difíceis de todos os crisóis que enfrentamos, que é a provação da espera. Nós não sabemos esperar. Por quê? Porque nós queremos o que nós estamos necessitando, queremos para logo. E isso porque nós sabemos que somos seres humanos, a nossa vida pode durar 80, 90 anos ou até um pouquinho mais. E isso não é nada em vista da eternidade. Deus ele é eterno e Deus ele não é limitado a tempo. Então por isso que nós achamos que Deus está demorando, está tardando, mas não. Deus age na hora certa. Vejam que o apóstolo Paulo diz aqui em Romanos capítulo 15, versos 4 e 5. Ele diz assim: essas coisas foram registradas há muito tempo para nos ensinar, e as Escrituras nos dão paciência e ânimo para mantermos a esperança. Que Deus, aquele que concede paciência e ânimo, os ajude a viver em completa harmonia uns com os outros, como convém aos seguidores de Cristo Jesus. Paulo diz aqui então que essas coisas estão registradas para nos ensinar, e as Escrituras, a palavra de Deus, ela nos dá paciência e ânimo para mantermos a esperança. Se nós não buscarmos em Deus, se nós não buscarmos na palavra de Deus paciência e ânimo, nós não teremos esperança de estarmos um dia na eternidade com Cristo. É por isso que muitas pessoas desanimam, esfriam na fé. Por quê? Porque não buscam nas Escrituras, não estudam a Bíblia para encontrar aqui um exemplo maior de paciência e perseverança, que foi o próprio Senhor Jesus Cristo. E então essas coisas, elas estão registradas há muito tempo para nos ensinar. E que Deus, aquele que concede paciência e ânimo, nos ajude a viver em completa harmonia uns com os outros, como convém aos seguidores do nosso Senhor Jesus Cristo. O salmista, no Salmo 27, melhor dizendo, salmista Davi, Salmos 27, no verso 14 ele diz assim: espere pelo Senhor e seja valente e corajoso. Sim, espere pelo Senhor. Então, a orientação da palavra de Deus é que nós esperemos no Senhor. Nós não podemos e não devemos tentar solucionar os problemas por nós mesmos, com a nossa capacidade, com a nossa inteligência, com a nossa força. Não, espere pelo Senhor, seja valente. Aquela pessoa que espera no Senhor, ele é um valente, porque ele não vai se precipitar para tomar as decisões. E também, no Salmos 37 e no verso 7, o salmista nos diz: aquiete-se na presença do Senhor, espere nele com paciência. Não se preocupe com o perverso que prospera, nem se aborreça com os planos maldosos. Mais uma vez, a palavra de Deus nos dizendo que nós deveremos nos aquietar na presença de Deus, esperar nele com paciência e não nos preocuparmos com os perversos, com os ímpios que prosperam. E também não nos aborrecermos com os planos maldosos dos ímpios. É o que nós estamos vendo acontecer diante dos nossos olhos, os perversos prosperando e também os malvados, né? Os malvados estão com planos, né, contra as pessoas de bem. É o que nós estamos vendo acontecer. Então nós não deveremos nos aborrecer e nos preocupar com essas coisas. Nós temos que manter a nossa mente, o nosso olhar
o nosso pensamento fixo em Jesus, nas coisas eternas que estão sendo preparadas para cada um de nós. Se nós formos querer tomar partido com relação às coisas que estão acontecendo ao nosso redor, nós vamos fatalmente nos afastar da presença do Senhor. Por quê? Porque nós iremos nos aborrecer, iremos querer resolver a situação com a nossa própria mão, e então assim nós estaremos nos afastando do nosso Senhor Jesus. Ainda em Romanos capítulo 5, versos 3 a 5, o apóstolo Paulo escreveu: também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolvermos perseverança. E a perseverança produz caráter aprovado, e o caráter aprovado fortalece nossa esperança. E essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com o seu amor. Outra vez, a palavra de Deus falando aqui que nós deveremos nos alegrar quando nós enfrentamos dificuldades e provações. É o que nós vamos estudar essa semana, falar sobre a paciência na provação. E essas coisas contribuem para desenvolvermos perseverança, e a perseverança produz caráter aprovado. Então é isso que a aprovação, que o problema que nós estamos enfrentando, ela faz com que o nosso caráter seja aperfeiçoado e aprovado. E então isso vai fortalecer a nossa esperança. Se nós estamos passando por um problema, estamos tendo dificuldades, qualquer que seja o crisol que nós estamos enfrentando em nossa vida, se nós começarmos a nos queixar contra Deus, reclamar e ficar nos lamentando, nós não estaremos tendo o nosso caráter aperfeiçoado e nem será aprovado por Deus. Então todos os personagens que nós temos na Bíblia, que passaram por provações, tribulações, que sofreram por causa da sua fé, eles foram aprovados. Por quê? Porque o caráter deles foi aperfeiçoado através da aprovação. Então o que o apóstolo Paulo diz aqui é que nós, quando estivermos nas dificuldades, nas provações, nós deveremos nos alegrar, nós deveremos adorar a Deus em meio ao sofrimento. Não é fácil quando nós não temos um relacionamento com Deus, quando nós não conhecemos a Deus como Ele é. Por quê? Porque às vezes nós não estudamos a Bíblia, nós não gastamos tempo para conhecer esse Deus através da sua palavra. E então quando vem a provação, nós de maneira alguma nós vamos adorar a Deus e glorificar e ser gratos a Deus em meio à provação, porque nós não conhecemos o nosso Deus. Aí nós vamos começar a nos queixar, a reclamar desse Deus que nos ama e que está permitindo nós passarmos por esses momentos de dificuldades para que o nosso caráter seja aperfeiçoado e aprovado. Nós estamos nos preparando, irmãos, para morarmos nos céus. E as lutas e provações que nós passamos aqui neste mundo é para aperfeiçoar o nosso caráter, é para nos moldar segundo a vontade de Deus. E aqueles que não suportarem as provações, aqueles que ficarem se lamentando, queixando, reclamando, esses, de forma alguma, irão poder estar nos céus, porque não conhecem esse Deus que permite às vezes a provação, exatamente para que nós possamos receber o galardão da vida eterna. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Retornaremos amanhã, Deus assim nos permitindo, para continuarmos o assunto esta semana. Mas não nos esqueçamos, amados, não se surpreendam com as provações de fogo ardente pelas quais estão passando, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. 1 Pedro, capítulo 4, verso 12. Que Deus nos abençoe.